Olá, alunos! Vamos para a nossa aula de número 70 agora, né? Então, eu quero começar de novo parabenizando vocês por estarem aí cuidando do intelecto de vocês, tentando aprender sempre um pouco mais. Também quero lembrar, né, novamente os alunos que têm acesso ao aplicativo do Google Classroom para responder o formulário de questões e clicar lá no link para validar a presença, certo? Então, vamos começar a nossa aula. Peguem os materiais de vocês aí, né? Na aula anterior, a gente fez uma revisão das características da tira, do depoimento, né? Fizemos uma retomada das estruturas composicionais destes gêneros textuais discursivos e fizemos ali uma retomada também de alguns conteúdos que para muitos de vocês eram conteúdos novos, né? Com relação ao radical das palavras, os morfemas, afixos, né? Estudamos ali que os afixos são divididos entre prefixos e sufixos, né? Que isso compõe os morfemas das palavras, né? Analisamos as estruturas das palavras, certo? Vamos ver o que temos para hoje. Então, para hoje, a gente vai revisar novamente os elementos composicionais das tirinhas, dos depoimentos, né? E vamos estudar de forma mais aprofundada as palavras primitivas e derivadas e os tipos de prefixos e sufixos que temos na nossa norma gramatical da língua portuguesa, ok? Então, vamos lá? A gente começa a aula fazendo um teste aqui, né, para aquecer aí as estruturas cognitivas de vocês. Então, observem aqui que temos uma tirinha, né? Nessa tirinha, que palavras são derivadas de outras, né? Lembram que algumas palavras elas são primitivas, outras são derivadas. Então eu vou pedir para vocês lerem atentamente, observem aqui todos os aspectos da linguagem verbal, né? E tentem aí verificar quais dessas palavras que estão compondo aí o discurso presente nos balões que são derivadas de outras palavras primitivas. Tá? Um tempo para vocês fazerem aí o exercício 1 para a gente começar aquecendo.
Retornando então, pessoal. Então, quem identificou lá o verbo acabar, né, na sua flexão verbal aqui, que identifica ele no tempo passado, né, no pretérito perfeito nesse caso, então aparece a palavra acabou, né, acabou do verbo acabar. Né? Então, a gente tem ali que esse ou é a desinência número pessoal que identifica que esse verbo está no passado. Certo? A outra palavra, usei também, né? A gente tem ali, ela está flexionada, né, no pretérito perfeito, no tempo passado, né? A gente tem ali que ela vem o radical us, né? Ele se mantém quando a gente vai conjugar o verbo usar, né? Se vocês se lembrarem lá de como que a gente conjuga o verbo usar no passado, então nesse caso aqui, como está no pretérito perfeito, então ficaria eu usei, tu usaste, ele usou, nós usamos, vós usastes, eles usaram. Se a gente escrever isso no papel, a gente vai ver que o S é o radical do verbo, ele não altera a forma. Né? O que vai alterar ali talvez a vogal temática, teria que analisar com cautela, né? E a desinência número pessoal, que é o final da palavra, né, que constitui a flexão verbal no tempo pretérito perfeito nesse caso. Quem também identificou a palavra ali felizmente, né? Parabéns, né? Entendeu que essa é uma derivação o quê? Sufixal, porque eu pego a palavra feliz e acrescento o sufixo mente. Então, morfologicamente, a gente tem aqui a construção de um advérbio de modo, né? De que modo que a pessoa fez alguma coisa. Ah, felizmente ela conseguiu, né, dar conta do recado. Então, a gente tem felizmente derivada de feliz, certo? Parabéns para quem já conseguiu identificar essas palavras aí, que são derivadas de outras palavras. Então, ali, felizmente, a gente tem uma palavra que ela é retirada, né, derivada de uma palavra primitiva, que é a palavra feliz, como a gente já tinha também visto na aula anterior. Né? Então, a gente tem uma composição que a gente chama de derivação sufixal. Por quê? Porque há a presença apenas do sufixo nesse caso, certo? Já se nós tivéssemos a palavra infeliz, a gente teria uma derivação prefixal. Na aula passada a gente estudou que pré é tudo aquilo que vem antes, que antecede, né, nesse caso, uma palavra, um vocábulo, um termo. Então, para o termo feliz, a gente pode colocar o prefixo in e fazer uma derivação prefixal, né, a presença apenas desse prefixo na palavra primitiva. E se eu quiser colocar um prefixo e um sufixo, né? Lembram que prefixos e sufixos constituem aquilo que nós chamamos de afixos. Então, quando eu vejo essa palavra afixo, eu já penso em prefixo e sufixo. E eu posso ter os dois numa palavra, unidos a um radical, a uma palavra primitiva. Então, nesse caso, observem a terceira palavra que estamos analisando aqui, infelizmente. Então, a gente tem uma derivação que a gente vai chamar de parasintética. Né? Então, a derivação parasintética é quando eu faço o acréscimo simultâneo, ou seja, ao mesmo tempo, de um prefixo e de um sufixo a uma palavra primitiva, certo? Então, a gente aprendeu que afixos constituem, o afixo ele pode ser representado pelos prefixos e sufixos, e aprendemos que quando uma palavra tem os dois afixos, tanto o prefixo quanto o sufixo, ela é formada por uma derivação parasintética. Né? Parasintética é o nome da derivação adequada para esse tipo de palavra, em que se acrescenta prefixo e sufixo. Ok, pessoal? Vamos para mais exercícios, que assim a gente vai fixando melhor, né? A gente vai explicar um pouco mais de teoria e vamos intercalando com exercícios para vocês aprenderem aí esses conceitos, ok? Observem aqui agora. A derivação sufixal, ela acontece quando os sufixos que se acrescentam à direita da palavra ou de um radical. Então, por exemplo, estudar, aguardar, observem ali que nesse caso dos verbos, né, eu sei que estudar e que aguardar é verbo porque eu posso conjugar. Né? Eu estudo, tu estudas, ele estuda, eu aguardo, tu aguardas, ele aguarda. Então, eu tenho aqui uma derivação, né, de uma palavra, que nesse caso é um verbo, né, por meio do sufixo ar, para identificar o infinitivo desses verbos, né, que a gente diz que é o nome do verbo, ele está no infinitivo, quando ele termina em ar, ir ou ir. E também eu posso ter ali, olha, como exemplo de palavras com derivação sufixal, morador e calmamente. Então, observem, o sufixo dor, né, está ali para complementar o verbo morar,
Só que para o verbo morar eu tiro o R, né, e acrescento ali esse sufixo, e aí eu tenho uma palavra com um significado diferente. Uma coisa é o verbo morar, outra coisa é eu me referir ao morador, certo? Embora então eles identifiquem ali relações semânticas parecidas, né, morar e morador, mas a gente tem palavras que significam, que adquirem um novo significado a partir do momento que eu coloco ali o sufixo, né, ou o prefixo, como nós estamos estudando. E no caso, calmamente, né, eu pego ali calmo e acrescento ali o sufixo mente, construo a palavra calmamente numa derivação sufixal, né? Acrescento o sufixo mente, né? Formo ali um advérbio de modo, né? De que modo que você aprende esses exercícios? Ah, eu aprendo calmamente, né? Porque faço todas as tarefas que a professora propõe, então consigo compreendê-los, certo? Então, de que modo que aprendo? Calmamente. Então, esse calmamente se referindo ali a um advérbio de modo formado por calma e sufixo mente, ok? A derivação prefixal, ela acontece quando há o acréscimo de um prefixo a uma palavra primitiva, também chamado de prefixação, certo? Então, a prefixação pode ter como exemplo ali antepasto, reescrever, infeliz. Observem ali que os prefixos ante, re e in constituem novas palavras, né? Quando a gente constrói ali numa estrutura de palavra que acaba fazendo ali produzindo um novo significado, né? Antepasto alguma coisa que vem, esse ante, ele identifica algo que antecede, como a própria palavra diz, né? Então é uma palavra para sugerir alguma coisa que vai anteceder outra coisa, né? De repente pode se referir a uma refeição, né? Alguma coisa que será servido antes, pode adquirir outros significados ali, né? Reescrever, percebam que o prefixo re, ele antecede o verbo escrever, né? Então por isso que a gente chama de pré, porque vem antes, né? O prefixo in antecede ali a palavra feliz, né? Muda totalmente o significado, certo? Então a gente tem ali essas palavras que são derivações prefixais, certo? Agora vamos analisar de novo essas imagens desse desenho que eu já trouxe para vocês antes, né? Que a gente fez ali uma análise da questão da palavra salve, né? Então vocês têm ali uma tira, né? Um quadrinho antes, vocês têm ali salve a seleção e hoje salvem a lealdade da seleção. Agora mudou um pouco o discurso ali, né? Nessas imagens, o discurso que constitui a linguagem verbal, certo? Mas continuamos com o salve, né? O salve sem o M e o salve com o M. O que será que muda? Então, no exercício 2, eu vou pedir para vocês agora explicarem como ocorreu a formação da palavra lealdade, assinalando a alternativa correta. Será que na primeira proposição a gente tem a alternativa correta, que diz assim: em lealdade ocorre uma derivação sufixal, ou em lealdade ocorre uma derivação prefixal? Um tempo para pensarem nessa resposta.
Retornando então, galera, quem marcou a primeira proposta de alternativa, parabéns. Em lealdade ocorre uma derivação sufixal, né, a partir da palavra leal, certo? Exercício 3 agora. A palavra lealdade é derivada do vocábulo leal. Trata-se de um substantivo feminino que significa a qualidade de alguém que é leal. Também é sinônimo de fidelidade, dedicação e sinceridade. Com relação ao seu antônimo, quando alguém não tem lealdade, como você escreveria essa palavra? Utilizaria qual prefixo? Tá? Um minutinho para vocês fazerem esse exercício. Retornando então, pessoal, quem colocou o prefixo des, né, acertou. Então, deslealdade é o prefixo que caracteriza o antônimo do que seria lealdade. Eu posso ser uma pessoa leal ou ter alguma atitude que faça com que os outros me considerem desleal, né? E de leal a gente tem, acrescentando ali o sufixo dade, a gente tem lealdade e o seu antônimo, deslealdade. Muito bem, vamos para mais exercícios. Antes da gente continuar os exercícios, vou retomar com vocês aqui o que significa então a derivação parassintética, né? Que é um conceito novo para vocês que eu estou trazendo nessa aula, certo? Então ocorre quando há o acréscimo simultâneo ao mesmo tempo de um prefixo e um sufixo a um radical. Então o exemplo que eu trouxe aqui, ó, engarrafar. Eu tenho ali o radical garraf, de garrafa, né? Só que aqui, quando eu acrescento o prefixo em e o sufixo ar, eu construo uma derivação parassintética e uma palavra que tem um significado diferente, que parece não ter nada a ver com garrafa em princípio, né? Então, engarrafar se referindo ao engarrafamento, às vezes, de carros, né? De coisas que ficam aglomeradas numa situação desagradável, certo? Então, quando eu tenho prefixo mais sufixo ao mesmo tempo numa palavra, eu tenho uma derivação parassintética. Então, a gente tem aqui, por exemplo, outros exemplos aqui para fixar bem as derivações parassintéticas. A gente tem, infelizmente, né, prefixo in mais sufixo mente, formando essa palavra. Também é o acréscimo do prefixo e sufixo na mesma palavra, porém, a palavra não existiria com apenas um acréscimo. A gente tem situações assim, como nesse exemplo que a gente vai ver, né? Por exemplo, o prefixo des mais o radical alma mais o sufixo do, formando a palavra desalmado, né? Essa palavra desalmado não é muito comum, vocês talvez não tenho muita familiaridade, mas ela existe, né, no sentido de que eu quero utilizar um adjetivo para uma pessoa que eu acho que não seja muito solidária, que não seja muito bondosa, enfim, então eu chamo de desalmado. Então, tem uma derivação parassintética, porque constituída, né, de prefixo e sufixo simultaneamente.
Vamos para o exercício 4 agora. Eu vou pedir para vocês identificarem o tipo de derivação usado na formação das palavras, certo? Então, deem uma olhada ali na palavra humanidade, descampado, desalmado, inquieto e acalmar. E expliquem como que ocorreu a derivação nesses casos.
Seguindo então, pessoal, vamos ver ali. Então, a gente tem que humanidade é uma derivação sufixal, né? Vocês têm ali o sufixo dade acrescentado à palavra humano, né? Observem que houve ali uma alteração, né? Do final da palavra humano foi substituído pela vogal I para constituir uma nova palavra, humanidade. Então, temos a derivação sufixal. Na letra B, descampado, a gente tem uma derivação parasintética, né? Porque foi incluso ali o des, que é um prefixo, e mais o sufixo ado. Então, quando a gente tem prefixo e sufixo juntos na mesma palavra, nós temos uma palavra composta por derivação parasintética. Na letra C, desalmado, também é parasintética, né? Então tem prefixo des mais sufixo ado, constituindo aí uma nova palavra por derivação de prefixo e sufixo ao mesmo tempo, que a gente chama de parasintética. Na palavra inquieto, nós temos uma derivação prefixal, né? A gente pegou a palavra quieto e acrescentou ali o prefixo in, né? Que veio antes é prefixo, né? Então fizemos uma prefixação e uma derivação prefixal. E na letra E, a palavra acalmar também é uma derivação parasintética, porque pegamos ali calmo, que é um adjetivo, né? Acrescentamos a essa palavra o prefixo a e mais o sufixo ar, né? E fizemos ali a constituição, inclusive, de um verbo, né? Acalmar. Então, uma derivação parasintética porque é constituída de prefixo e sufixo ao mesmo tempo, né? Simultaneamente. Parabéns para quem acertou, né? Vamos continuar com os exercícios. Eu vou pedir para vocês observarem essa tirinha e assinalar a alternativa que explica o que provoca o humor, né? Então, que situação aqui que torna a tirinha engraçada, certo? Daí vocês têm algumas alternativas. Alternativa A estratégia de convencimento para ganhar um beijinho. B, a princesa Isabel em forma de bichinho. C, o fato do príncipe não ser um sapo. Ou D, não há presença de humor, né? De que forma que a estratégia de convencimento para ganhar o beijinho constitui o humor dessa tirinha, né? Então, eu vou dar um tempo para vocês explicarem aí por que a letra A seria a alternativa correta. E a gente retorna na sequência.
Então, galera, retornando aqui, né? Por que a estratégia de convencimento para ganhar um beijinho é o que promove o humor nessa tirinha, né? Então, a gente percebe que parece que não deu muito certo, né? Então, a primeira personagem diz lá, sabia que eu sou um príncipe encantado? Né? Mas não tem as características de príncipe encantado. E daí a segunda personagem responde, bah, se você é um príncipe encantado, eu sou a princesa Isabel. Então, rapidamente, ele fala, me dá um beijinho, né? Quem sabe eu me transforme num príncipe. Né? Parece que a cantada ali não deu muito certo. Né? Vamos para mais exercícios? Agora, no exercício 2, vocês têm aqui uma definição para a palavra declaração, né? E uma questão aqui cujo enunciado solicita de que tipo de texto trata esta definição, qual gênero textual ela pertence. Então, vocês têm as possibilidades ali na letra A, depoimento, B, texto descritivo, C, texto narrativo e D, fábula. Então, um tempo para tentarem acertar essa questão.
Retornando, depoimento. Né? Então, o que é um depoimento? A gente já tinha visto em aulas anteriores. É uma declaração que se faz publicamente sobre alguma coisa ou para alguém em específico. Pode ser um depoimento de amor, de amizade, de aniversário, né? Uma declaração que, feita pela testemunha ou para a parte interessada no processo, serve como prova. O juiz aceitou o depoimento da testemunha. Então, estava muito explícita a resposta para vocês ali, né? Só para a gente retomar o conceito de depoimento. Certo? Vamos ler aqui o depoimento para a prima. Então, tantos momentos juntas, tantas alegrias, tantas briguinhas bobas. Vivemos tudo com muita intensidade quando crianças. O tempo foi passando. Crescemos. E cada uma tomou seu rumo. Hoje somos adultas e vivemos, cada uma sua vida, cada uma seu momento, cada uma sua história, cada uma em seu lugar. Mas nossa amizade resiste a tudo isso. Porque somos mais que primas, somos primas. Te amo. Agora no exercício 3 eu vou pedir para vocês localizarem duas palavras contendo a derivação sufixal, tá? Mais um tempo para vocês resolverem o exercício 3.
Então, pessoal, olha lá, briguinhas, né, uma derivação sufixal, e intensidade, formado a partir da palavra intenso. Parabéns para quem acertou. Né? Vamos retomar agora o significado de neologismo. Então, observem aqui, blogueiro, tuitear, chatear, Wi-Fi, Bitcoin, WhatsAppear. São palavras que a gente acaba incorporando à língua portuguesa, né? São palavras estrangeiras e que a gente vai chamar de neologismos. Então, os neologismos ocorrem cada vez que se cria uma palavra nova, que não foi ainda dicionarizada na língua portuguesa. Né? Aqui a gente tem outros exemplos de neologismos. Né? Blog, out, pendrive, meio, corner, parking, ok. Né? Então, só para a gente retomar ali o que significam esses neologismos. E no exercício 4, eu vou pedir para vocês localizar o neologismo no fragmento do texto Depoimento para Primas que nós lemos. Vou deixar aqui, né, o fragmento para vocês localizarem aí onde que há a presença desse neologismo. Então, retornando, pessoal, esse exercício não estava difícil, né? Vocês viram que ali a depoente criou um neologismo, uma palavra nova que não está no dicionário da língua portuguesa, quando ela pegou ali a palavra prima mais a palavra irmã, né? E construiu prirmãs, como querendo representar que nós somos primas e irmãs, né? Tamanho é o sentimento de amizade que nos une, né? Para além de primas, somos irmãs. Né? Então, nesse sentido que ela acabou fazendo ali uma nova composição de uma palavra nova que a gente vai considerar ali um neologismo. Né? Parabéns para quem conseguiu captar isso. Também a gente pode ter, por exemplo, uma
palavra que muitos de nós utilizamos ali cotidianamente com relação ao uso das tecnologias. Quando a gente erra alguma coisa que a gente está digitando no WhatsApp ou digitando num texto do Word, no computador, a gente erra, a gente vai apagar com aquela tecla chamada delete. Então, às vezes, as pessoas já transformaram esse delete num verbo, o verbo deletar, né, que não está dicionalizado como verbo, né, mas eu digo, eu deletei aquela parte que eu não gostei, né, você deletou, nós deletamos. Temos ali também exemplo de neologismo, né, são palavras construídas aí, né, significando às vezes coisas diferentes do que, né, a palavra primitiva original tinha a intenção de significar, ok? Então agora vamos ver aqui o que temos. O que a gente estudou então, né, nessa aula? A gente fez a revisão, né, de alguns elementos composicionais do gênero discursivo tira, que já conhecemos bem, né, também do depoimento, né, vimos ali o depoimento para uma prima, né, um depoimento onde a depoente expressa os seus sentimentos, né, inclusive constrói um neologismo durante o depoimento. Estudamos também palavras primitivas e derivadas, né, vimos as derivações prefixais, sufixais e parasintéticas, né, tipos de prefixos e sufixos, certo? Agradeço imensamente a participação de todos vocês nessa aula, espero ter contribuído para o conhecimento de vocês e continuem em suas casas se puderem.